Olá, pessoal do Diário dos Pesadelos. Resolvi enviar esse relato porque durante quase um ano aconteceu uma coisa muito estranha dentro da minha casa e até hoje eu não encontrei uma explicação. Tudo começou numa tarde comum quando eu estava sozinho no quarto e ouvi alguém me chamar pelo nome. A voz veio do corredor que passa ao lado da casa e termina no portão que dá para a rua, então achei que alguém estivesse lá fora querendo falar comigo. Quando fui até o portão não havia ninguém. Não dei importância, só que alguns dias depois aconteceu novamente, e dessa vez eu tinha certeza de que a voz tinha vindo de dentro do corredor. Era sempre alguém chamando meu nome uma única vez, numa voz baixa e perfeitamente clara, como se estivesse parado a poucos metros de mim. Depois disso, começou a acontecer com frequência. Não importava se era segunda-feira, sábado ou domingo, muito menos se era de manhã, à tarde ou à noite. Às vezes eu estava assistindo televisão, mexendo no celular ou fazendo alguma coisa na cozinha quando escutava meu nome vindo daquele corredor. O mais bizarro é que eu sempre ia verificar e nunca encontrava ninguém, nem no corredor e nem na rua. Comentei isso certa vez com uma conhecida minha, uma senhora já de idade que acreditava muito nessas coisas. Quando contei o que estava acontecendo, ela ficou séria e me disse que, se eu escutasse alguém me chamando e soubesse que não havia ninguém por perto, jamais deveria responder. Segundo ela, nessas horas a pessoa deveria pedir a proteção de Deus, fazer uma oração e ignorar completamente a voz, porque responder seria como mostrar para aquilo que você consegue escutá-lo. Depois daquele conselho, parei até mesmo de ir ao corredor quando escutava meu nome. Mesmo assim, a voz continuou aparecendo durante meses, sempre do mesmo lugar, até que um dia simplesmente parou. Já faz bastante tempo que não escuto mais nada, mas confesso que até hoje fico desconfortável quando passo sozinho por aquele corredor. O que mais me incomoda é nunca ter descoberto quem, ou o que, passou quase um ano inteiro me chamando pelo nome dentro da minha própria casa. E eu queria terminar perguntando uma coisa para os inscritos do Diário dos Pesadelos. Algum de vocês já passou por isso também, de ouvir alguém chamar pelo seu nome quando não havia absolutamente ninguém por perto? Meu nome é Valéria, tenho 34 anos e até hoje evito certos trechos da estrada quando volto à comunidade onde meu avô morava. Não é exatamente medo, mas a sensação de que se eu parar perto demais daquele lugar, alguma coisa vai começar a contar outra vez. Meu avô materno viveu a vida inteira em uma pequena comunidade embrenhada na Serra da Mantiqueira e conhecia a mata melhor do que ninguém. Quando eu era pequena, ele me levava para caminhar pelas margens da floresta, nunca muito para dentro, e sempre fazia a mesma coisa antes de entrar. Tirava um maço de cigarros e deixava 2 ou 3 sobre uma pedra junto com um pequeno copo de água. Murmurava alguma coisa que eu não entendia, e só depois seguíamos em frente. Eu perguntava por que ele fazia aquilo e sua resposta era sempre a mesma. Para que eles não fiquem zangados, porque assim tudo é pago, e é melhor pagar antes do que depois. Eu ria e achava que eram apenas coisas de gente mais velha. Quando cresci, deixei de acompanhá-lo e passei a ir à comunidade apenas durante as férias, sem voltar a entrar na floresta. Meu avô envelheceu e adoeceu. Alguns meses antes de falecer, ele me chamou até seu quarto em uma tarde chuvosa. Estava fraco, mas conversamos bastante. Um dos assuntos foi sobre a mata. Valéria, se algum dia você entrar no lugar que fica atrás do Pedrão, deixe tabaco e água. Não importa se você vai apenas tirar algumas fotos ou caminhar por um tempo, deixe alguma coisa. Eles contam e não gostam quando alguém simplesmente passa sem deixar nada. Apertei a mão dele e disse que faria aquilo para que não se preocupasse, mas na verdade pensei que meu avô já estivesse delirando. Ele morreu 3 semanas depois. Voltei para a cidade e segui com minha vida. 5 anos mais tarde, retornei à comunidade por causa do aniversário de sua morte. Eu estava com uma câmera boa e queria fotografar a floresta no outono, a neblina e os caminhos antigos. Perguntei para as pessoas como chegar ao lugar conhecido como Pedrão. Uma senhora mais velha me olhou de um jeito estranho e disse que seria melhor eu não ir sozinha. Eu apenas sorri,
Agradeci pelo conselho e não dei importância. Entrei na floresta por volta das 11 horas da manhã. Segundo o que haviam me explicado, o percurso até o local levava cerca de 20 minutos a pé. Era uma trilha bem definida e marcada pelo uso frequente. Eu levava a água, a câmera e o telefone. Não levei tabaco nem o copo. Lembrei das palavras do meu avô justamente quando atravessei o primeiro grupo de árvores, mas imediatamente afastei aquele pensamento. Eram apenas superstições e eu só estava indo tirar algumas fotos. Os primeiros minutos foram completamente normais, com raios de luz atravessando os galhos e o chão coberto de folhas secas. Caminhei sem pressa. Quando olhei para o relógio pela primeira vez, 40 minutos já haviam se passado e a trilha continuava exatamente igual. Eu ainda não havia chegado a nenhuma clareira ou encontrado qualquer coisa diferente. Pensei que tivesse pegado o caminho errado e resolvi voltar seguindo meus próprios passos. A trilha parecia idêntica, mas eu não conseguia reconhecer as marcas que havia feito na terra quando entrei. Continuei caminhando e o relógio marcou 1 hora, depois 1h30. A floresta simplesmente não mudava. Não havia sons de pássaros, apenas o ruído das folhas secas sob meus passos e um silêncio denso demais para parecer normal. Comecei a chamar por alguém, embora nem soubesse exatamente por quem, e apenas gritava olá. Escutava o eco devolvendo minha voz mais baixa. Tentei usar o telefone, mas estava completamente sem sinal, e a bússola do aparelho girava sem fazer sentido. Sentei sobre uma raiz grossa e tentei me acalmar. Respirei fundo e repeti para mim mesma que eu apenas havia me desorientado e que, se caminhasse em linha reta, em algum momento encontraria uma saída. Levantei, escolhi uma direção e comecei a caminhar. A partir dali, o tempo ficou estranho. Eu olhava para o relógio e haviam se passado 10 minutos, mas quando olhava novamente já tinham se passado 40. Mesmo assim, o sol praticamente não se movia entre os galhos. Em determinado momento senti alguém caminhando paralelamente a mim, alguns metros à minha esquerda. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Continuei andando e algum tempo depois senti a mesma coisa do lado direito. Sem saber exatamente por quê, comecei a falar em voz alta. Eu só vim tirar algumas fotos. Não quero nada e já estou indo embora. Lembrei do meu avô e minhas mãos começaram a tremer enquanto eu acelerava o passo. Não sei quanto tempo realmente passou. Segundo meu relógio, foram quase 5 horas, mas para o meu corpo pareceu uma eternidade. Então, de repente e sem qualquer transição clara, a trilha se abriu diante de mim e eu vi a estrada de terra que levava à comunidade. Saí da floresta cambaleando e o sol já estava baixo no horizonte. Sentei na beira da estrada e chorei de puro esgotamento. Foi então que percebi 2 coisas. A primeira era que eu estava usando o meu moletom do avesso. Eu não havia tirado aquela roupa em nenhum momento. A segunda era que havia 7 moedas antigas nos bolsos da minha calça, além de uma ficha de orelhão. Eram moedas grossas e escuras, com datas das décadas de 40 e 50. Aquelas moedas e a ficha não eram minhas, e eu tinha certeza de que não havia entrado na floresta com aquele dinheiro. Voltei caminhando para a comunidade. As pessoas me viram chegando e me olharam de um jeito estranho, mas ninguém fez muitas perguntas. Naquela noite, na casa da minha tia, examinei as moedas e a ficha várias vezes antes de deixá-las sobre a mesa. Na manhã seguinte, elas haviam desaparecido. Perguntei para todos, mas ninguém havia tocado nelas. Nunca mais voltei àquele lugar. Meu avô tinha razão. Lá, tudo é pago, e eu entrei sem deixar nada. Eles me deixaram sair por algum motivo. A mata esconde segredos bizarros e esse acontecimento vou levar para a minha vida. Antes de tudo, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo conteúdo que vocês fazem. Acompanho vocês há alguns meses e adoro os relatos que compartilham.
Para ser sincera, nunca imaginei que algum dia teria coragem de escrever para vocês, mas acredito que tenho uma ou outra história que pode ser do interesse de vocês. Não costumo falar muito sobre a experiência que venho contar hoje, pois se trata de um assunto complexo e difícil de acreditar, que marcou profundamente a minha infância. Quando eu tinha 7 anos, costumava ter um sonho recorrente com a mesma pessoa. Era uma mulher jovem, de cabelos escuros, que simplesmente me observava sem dizer uma única palavra. Embora eu não entendesse o motivo, tinha certeza de que ela estava perto de mim para me proteger. No entanto, apesar de sua presença ter sido inofensiva na maioria das vezes em que a vi, houve uma noite em que a linha entre os sonhos e a realidade pareceu desaparecer. Naquela noite acordei assustada ao sentir que estava prestes a cair da cama e quando abri os olhos, eu a vi. A mulher que aparecia nos meus sonhos estava parada bem ao meu lado. De repente, com um sorriso gentil no rosto, ela estendeu os braços e me afastou cuidadosamente da beirada, impedindo que eu caísse no chão. Quando amanheceu, contei para minha mãe tudo o que havia acontecido, mas ela insistiu que ninguém tinha entrado no meu quarto e que provavelmente tudo não passava de fruto da minha imaginação. Depois daquele contato, porém, comecei a ter medo daquela mulher. O medo se tornou tão grande que eu já não queria mais dormir sozinha. Durante meses, minha mãe precisou ficar sentada ao lado da minha cama até que eu conseguisse dormir. Mesmo assim, aquela mulher continuou aparecendo nos meus sonhos, provocando em mim uma sensação de angústia e medo que eu nunca havia sentido antes. Tudo isso continuou por bastante tempo, até que aquele mistério acabou sendo esclarecido de uma maneira completamente inesperada para mim. Um dia, enquanto mudávamos algumas coisas de lugar dentro de casa, encontrei vários álbuns antigos com fotografias dos meus irmãos, tiradas antes mesmo de eu nascer. Enquanto folheava as páginas sem prestar muita atenção, senti meu coração quase parar ao reconhecer em uma daquelas fotografias a mulher dos meus sonhos. Imediatamente fui mostrar a fotografia para minha mãe, e embora naquela época eu não tivesse entendido, a reação dela foi bastante estranha. A única coisa que ela me disse foi que aquela mulher havia sido nossa vizinha na casa onde morávamos anteriormente. Ela não me deu nenhuma outra explicação. Pouco tempo depois, minha mãe organizou algumas orações em nossa casa. Várias pessoas que ela conhecia foram até lá, usando incenso e espalhando água benta pelos diferentes cômodos. Ao mesmo tempo, com o passar dos dias, deixei de sonhar com aquela mulher desconhecida e acabei deixando o assunto para trás. Naquela época, não pensei que uma coisa pudesse estar relacionada à outra. No entanto, anos mais tarde, em uma ocasião em que voltamos a conversar sobre o assunto, minha mãe finalmente decidiu ser sincera comigo. Acontece que a mulher com quem eu sonhava não havia sido uma simples vizinha. Na verdade, ela havia sido a melhor amiga da minha mãe e infelizmente tirou a própria vida quando eu tinha apenas alguns meses de idade. Ao que parece, aquela também não havia sido a primeira vez que ela se manifestava depois de sua morte. Segundo minha mãe me contou, pouco tempo depois daquele suicídio, ela também sonhou com sua amiga. Naquele sonho, a mulher apenas lhe disse algumas palavras em forma de aviso. "Cuidado com a menina!" Minha mãe acordou muito assustada e assim que abriu os olhos percebeu que eu estava a poucos milímetros de cair da cama. Naquela época eu ainda era um bebê. Por sorte, ela conseguiu me segurar antes que alguma coisa acontecesse. Já se passaram quase 20 anos desde a última vez que sonhei com a amiga da minha mãe e mesmo assim ainda me lembro perfeitamente do rosto dela. Por outro lado, a única vez que falei sobre isso com alguém além da minha mãe, essa pessoa me disse que talvez tivéssemos afastado alguém que estava cuidando de mim. Mas como mencionei antes, embora no início eu realmente sentisse certa proteção e tranquilidade com sua presença, com o passar do tempo, aquela mulher começou a me transmitir uma sensação cada vez mais angustiante. Não tenho certeza do motivo pelo qual isso aconteceu, e talvez essa seja a parte mais estranha de toda essa experiência. Seja como for, agora que sou uma mulher adulta, rezo pela amiga da minha mãe sempre que posso. Desejo que, onde quer que ela esteja, finalmente tenha encontrado a paz que não conseguiu encontrar neste mundo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos.
trabalho atendendo chamadas de emergência da polícia. Mas prefiro não dizer em qual cidade nem dar muitos detalhes sobre mim, já que costumo lidar com informações delicadas. O que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 2 meses nesse trabalho. Naquela época, eu ainda ficava nervoso sempre que recebia uma chamada grave, embora já conhecesse o sistema e soubesse como preencher os relatórios. Mesmo assim, ainda não tinha experiência suficiente para distinguir uma emergência real de uma brincadeira ou de uma ligação acidental. Durante o turno da noite, recebíamos muitas ligações estranhas, o que tornava o trabalho ainda mais difícil. Havia muitas chamadas de pessoas bêbadas, ligações em que ninguém dizia nada e celulares que ligavam sozinhos de dentro de bolsos ou bolsas. Com o tempo, a gente se acostuma, mas naquela época eu prestava atenção em cada ruído, pensando que poderia ser uma vítima que não conseguia falar ou algo parecido. Naquela noite, meu turno já estava perto do fim, quando recebi uma ligação que me deixou um pouco ansioso. Desde o primeiro momento havia uma distorção muito forte, como se o telefone estivesse dentro de uma bolsa ou muito próximo de alguma máquina. Eu me identifiquei e perguntei qual era a emergência, mas não recebi nenhuma resposta clara. Só ouvi estática, algumas pancadas e algo parecido com uma respiração ofegante. A ligação durou apenas alguns segundos e depois caiu. Pensei que pudesse ser uma conexão ruim ou uma chamada acidental, então deixei o registro aberto caso a pessoa ligasse novamente. Não se passaram nem 10 segundos quando o mesmo número apareceu outra vez na tela e eu atendi imediatamente. A distorção continuava e parecia ainda mais forte do que antes, mas dessa vez consegui ouvir a voz de uma mulher por trás daquele ruído. No começo não conseguia entender o que ela dizia, mas parecia estar chorando ou tentando falar com dificuldade enquanto ofegava. Pedi que me dissesse o endereço e explicasse qual era a emergência, além de tentar permanecer perto do telefone. Foi então que consegui ouvir claramente uma palavra. Ela pediu ajuda. Antes que eu pudesse perguntar qualquer outra coisa, a ligação caiu novamente. Avisei um dos meus colegas e pedi que escutasse comigo caso aquele número ligasse outra vez. E de fato, poucos segundos depois, recebemos uma nova chamada. Nós dois atendemos usando outro fone para que ele também pudesse ouvir. A voz da mulher continuava ao fundo, mas ela não falava diretamente conosco. Era como se o telefone estivesse jogado em algum lugar enquanto ela gritava de outro cômodo. A interferência encobria quase tudo, mas conseguimos entender que ela estava pedindo socorro. Também ouvíamos pancadas, embora não conseguíssemos saber se eram os passos dela ou alguma coisa acontecendo perto do telefone. Meu colega começou a trabalhar para localizar a origem da chamada, enquanto eu tentava manter a ligação ativa. Perguntei à mulher se ela conseguia me ouvir, mas ela nunca respondeu diretamente, apenas continuava chorando e pedindo ajuda. Dessa vez, porém, havia algo novo. Ela também implorava para que alguém parasse. Em determinado momento, achei ter ouvido a voz de um homem, embora estivesse tão baixa e distorcida que não posso afirmar com certeza. Logo depois, ouvimos uma pancada forte e a comunicação caiu novamente. O sistema conseguiu restringir a localização a uma área residencial. No começo não tínhamos um endereço exato, mas com as ligações repetidas foi possível triangular o ponto com maior precisão. Enviamos uma viatura e explicamos aos policiais que poderia haver uma mulher em perigo. Enquanto os agentes se dirigiam ao local, aquele número ligou mais 2 vezes. Nas 2 chamadas ouvimos praticamente a mesma coisa. Distorção, pancadas e a mulher gritando desesperadamente por ajuda. A última ligação terminou com um ruído agudo que me obrigou a afastar o fone do ouvido. Depois disso, o telefone parou de ligar. Passaram-se vários minutos até que a viatura informasse que havia chegado ao local. Eu esperava que encontrassem uma discussão acontecendo ou talvez uma mulher ferida. No entanto, um dos policiais entrou em contato com a central e disse que não tinham encontrado absolutamente nada. O endereço correspondia a uma casa fechada e aparentemente vazia. Não havia luzes acesas, veículos ou qualquer sinal de que alguém estivesse lá dentro. Os policiais verificaram a parte externa da propriedade e conversaram com um vizinho que estava passeando com o cachorro naquele horário, mas aparentemente ninguém havia escutado gritos naquela noite.
Pedi que confirmassem o número da casa porque a localização fornecida pelo sistema parecia bastante precisa. O policial demorou alguns instantes para responder. Então explicou que conhecia aquele lugar, pois ele mesmo já havia atendido uma ocorrência naquela casa algum tempo antes por causa de um homicídio. Uma mulher havia sido assassinada ali pelo ex-namorado. Ele não me contou muitos detalhes e eu também não perguntei naquele momento. Só me lembro dele afirmar que a casa permanecia desocupada desde o crime. Contei que a voz que havíamos escutado era de uma mulher e que ela parecia estar pedindo socorro. O policial ficou em silêncio durante alguns segundos. Depois disse que verificariam a propriedade novamente, embora não esperassem encontrar ninguém. Eles permaneceram no local por mais algum tempo, mas não encontraram portas arrombadas, telefones ou qualquer sinal recente de movimentação ou luta. Obviamente, também não encontraram mulher alguma. Depois que encerramos a comunicação com a viatura, verificamos o registro das chamadas. Aquele número havia entrado em contato com a central várias vezes em poucos minutos, então não poderia ter sido algum erro nosso. Tentamos retornar a ligação, mas a operadora telefônica informou que aquele número não estava atribuído a nenhum usuário. O supervisor analisou o caso e disse que deveríamos deixá-lo registrado como uma chamada não confirmada. Para minha surpresa, ele não demonstrou nenhum interesse em procurar outra explicação para o que havia acontecido. Nas noites seguintes fiquei atento àquele número, mas ele nunca mais apareceu. Também nunca soube mais nada sobre aquela casa ou sobre o suposto caso de assassinato que o policial havia mencionado. Com o passar dos anos, atendi ligações muito piores e casos em que as pessoas realmente estavam em perigo, mas nenhuma delas me causou a mesma sensação de estranheza e confusão que senti com aquela chamada naquela noite. Nas outras emergências, por mais terríveis que fossem, sempre havia uma explicação. Aquela ligação não tinha. Começo dizendo que prefiro não dizer meu nome porque atualmente trabalho fazendo documentários e reportagens, na maioria das vezes para uma emissora de televisão. E embora esta história tenha acontecido há muitos anos, não gostaria que alguém a relacionasse comigo agora, pois as pessoas podem se agarrar a qualquer coisa para atacar alguém. Quando isso aconteceu, eu tinha acabado de sair da Universidade do México, onde estudei cinema. Como muitos recém-formados, estava com aquela empolgação de querer sair pelo país com uma câmera, convencido de que qualquer caminho poderia se transformar em um projeto. Eu havia estudado cinema, mas minha verdadeira paixão era a fotografia, e naquela época sonhava em ser fotógrafo de guerra. Não tinha dinheiro, contatos e muito menos um plano. Bom, pelo menos não um plano elaborado, tinha apenas vontade. A única coisa que eu tinha era um carro que mal conseguia continuar rodando, um par de câmeras que havia comprado depois de anos economizando e a ideia de fazer uma série documental sobre pequenos povoados antes que acabassem se esvaziando ou mudando para sempre. Meu pai era de Durango e desde que eu era criança falava muito sobre o deserto, sobre as estradas intermináveis e sobre aqueles povoados que pareciam parados no tempo. Para quem não conhece, são lugares que nunca mudavam, não importava o quanto as cidades se transformassem. Mas aos poucos foram ficando cada vez mais vazios. Ele também falava sobre a Zona do Silêncio, mas não como quem conta histórias para assustar uma criança, e sim como algo que simplesmente fazia parte da paisagem onde ele havia crescido. Dizia que quando era jovem, era muito comum ouvir histórias de pessoas que juravam ter visto coisas muito estranhas por aquelas bandas, ou que garantiam que os rádios paravam de funcionar por lá. Também falavam que os carros desligavam, as bússolas enlouqueciam e que entrar naquela região provocava uma sensação muito estranha. Ele nunca disse que aquilo fosse algo paranormal, mas afirmava ter comprovado algumas dessas coisas pessoalmente, porque é claro que havia ido várias vezes até lá. Com o passar dos anos, acabei associando toda aquela parte do estado a um lugar misterioso. Um daqueles que você precisa conhecer pelo menos uma vez na vida, nem que seja apenas por curiosidade. Por isso, quando planejei aquela viagem, decidi passar pelas proximidades e coloquei entre minhas paradas o povoado de Cibajo, onde pretendia tirar algumas fotografias.
Na verdade, meu projeto não tinha absolutamente nada a ver com a Zona do Silêncio, mas eu sabia que ela ficava relativamente perto e achei que seria uma boa oportunidade para aproveitar a viagem e conhecer a região. Além disso, uma amiga da universidade havia me dado o telefone de um tio que morava por lá e disse que se algum dia eu passasse pelo povoado, deveria procurá-lo, pois ele era uma boa pessoa e provavelmente poderia me receber ou pelo menos me orientar. Antes mesmo de conhecê-lo, o senhor já me parecia uma pessoa muito interessante pela maneira de falar. Foi assim que conheci o senhor Ernesto. Ele me recebeu como se já nos conhecêssemos há uma vida inteira ou como se eu fosse sua sobrinha. Era uma daquelas pessoas capazes de conversar sobre qualquer assunto e que parecem entender um pouco de tudo. Achei o senhor Ernesto uma pessoa brilhante e conversei com ele sobre fotografia, minha carreira, os projetos que eu tinha em mente e sobre tudo o que pude. Ele perguntou pela minha amiga, pelos meus planos, pela viagem e até riu quando viu o carro em que eu havia chegado. Disse que se aquele carro tinha sobrevivido até ali, provavelmente aguentaria qualquer estrada do deserto. Respondi que era justamente por isso que gostava de viajar com ele, porque ninguém imaginaria que dentro daquele carro eu carregava praticamente tudo o que tinha de valor na vida. Entre câmeras, lentes e equipamentos de reserva, eu carregava muito mais dinheiro do que a aparência do carro fazia imaginar. Para se ter uma ideia, uma única câmera com uma lente valia mais do que o carrinho inteirinho. Expliquei o tipo de fotografia que estava procurando e ele disse que aquele lugar talvez fosse grande demais para aquilo que eu queria fazer, já que devia ter aproximadamente 3.000 habitantes. Em compensação, ele conhecia um povoado muito menor, a cerca de 40 minutos por uma estrada de terra, onde viviam apenas algumas famílias. Ele até me ofereceu uma casinha que tinha lá e que estava completamente vazia para que eu pudesse passar a noite e fotografar o lugar ao amanhecer, pois também não seria uma boa ideia chegar lá de madrugada. Para mim, aquilo pareceu praticamente um sonho, então aceitei sem pensar muito, porque esse trabalho é assim. Se você pensar demais, as oportunidades acabam passando. O caminho até lá foi entediante, embora bastante fotogênico, mas eu não queria ficar parando para fotografar estradas. Eram quilômetros e mais quilômetros de terra, vegetação rasteira e um horizonte quase completamente plano. Houve momentos em que desliguei o rádio porque já não conseguia encontrar nenhuma estação e preferi continuar dirigindo com as janelas abertas, ouvindo apenas o barulho do motor. Pensei várias vezes no meu pai e em todas as histórias que ele havia me contado sobre aquela região de Durango. Eu adoraria poder contar a ele que finalmente tinha ido até lá e percorrido os povoados dos quais ele tanto falava. Também pensei, embora tivesse um pouco de vergonha de admitir, que eu não estava tão longe da Zona do Silêncio. Não era o meu destino e eu não estava procurando nada relacionado a ela, mas saber que estava relativamente perto já era suficiente para me fazer observar a paisagem com outros olhos e com muito mais curiosidade. O que será que tornava aquela região tão diferente do lugar por onde eu estava passando naquele momento? Talvez estivesse logo ali, do outro lado daquele morro. Quando finalmente cheguei, entendi por que Ernesto havia dito que aquele sim era um povoado pequeno. Deviam morar ali umas 10 famílias, não muito mais do que isso. Antes de procurar a casa, passei pela única vendinha que estava aberta e disse à senhora que estava ali por indicação de Ernesto, que havia me emprestado uma casa para passar a noite. Ela me cumprimentou como se eu fosse dali e respondeu que estava tudo bem, acrescentando que era bom avisar quando alguém de fora chegava ao povoado. Não achei aquilo estranho, pois em um lugar tão pequeno era normal que qualquer desconhecido chamasse a atenção. A notícia da minha chegada se espalhou muito rápido. Enquanto eu retirava meus equipamentos do carro, algumas crianças começaram a se aproximar e depois vieram vários adultos. No começo, apenas me observavam de longe, meio envergonhados, mas pouco a pouco começaram a conversar comigo. Perguntaram por que eu parecia boliviano, o que estava fotografando, para que serviam aquelas câmeras tão grandes e por que eu as usava se poderia simplesmente tirar fotos com o telefone. Quando entenderam que eu queria fotografar o povoado, eles mesmos começaram a posar para mim. Uma senhora pediu que eu tirasse uma fotografia dela com os netos, e pouco depois apareceu um homem de chapéu que quis ser fotografado em frente à sua caminhonete.
As crianças riam toda vez que eu mostrava a tela da câmera e corriam para chamar mais alguém para também aparecer nas fotografias. Era evidente que eles já tinham visto câmeras antes, mas acho que nunca haviam visto alguém que realmente trabalhasse com aquilo. A luz do entardecer estava linda, e enquanto fotografava aquelas pessoas, tive a sensação de que aquilo poderia acabar se tornando o melhor material de todo o projeto. Havia apenas um problema. Eu também precisava de imagens do povoado completamente vazio, pois essa era a essência do que estava procurando. Eu queria aquelas fotografias em que as ruas parecem suspensas no tempo, sem pessoas, sem movimento e iluminadas apenas pelos primeiros raios de luz do dia. Por isso fiquei muito feliz por ter aceitado passar a noite ali. Mais tarde, uma família me convidou para jantar, que depois de tantas horas dirigindo, me pareceu melhor do que qualquer comida de restaurante. Eles queriam me contar tudo, como se eu fosse um repórter investigando a vida inteira daquele lugar. Falavam sobre a seca, sobre os animais e sobre os familiares que haviam partido para trabalhar em outras cidades e países. Falavam também sobre como era difícil conseguir certas coisas estando tão longe de tudo. Até mesmo algo simples como consertar um carro. Comíamos com as portas abertas e as pessoas que passavam pela rua nos cumprimentavam, até que, em determinado momento, ninguém mais passou, e alguém comentou que já estava ficando tarde. Lembro perfeitamente da mudança no clima daquela conversa. Senti como se estivessem me convidando a ir embora, o que achei estranho porque todos haviam sido muito gentis comigo até então. É melhor você ir para casa e quando entrar não saia mais por nada, viu? Pensei que estivessem falando de assaltos ou de algum problema relacionado ao crime organizado, mas me disseram que se alguém batesse a porta, eu não deveria abrir e que por motivo algum deveria olhar pela janela, não importava o que eu ouvisse. Vou ser sincero com vocês, fiquei esperando alguma explicação, mas ela nunca veio. Eles simplesmente terminaram de jantar, recolheram os pratos e começaram a se despedir com uma pressa que não haviam demonstrado em nenhum outro momento daquela noite. Enquanto saíamos, uma criança que havia passado todo o jantar brincando repetia a mesma frase sem parar, quase como se estivesse cantando. Não vá olhar pela janela, não vá olhar pela janela, não vá olhar pela janela. Ninguém respondeu e também ninguém pediu para que ela ficasse quieta. Para falar a verdade, eu também não dei muita importância e imaginei que ela estivesse apenas repetindo algo que havia ouvido dos adultos. Eu não fazia ideia de que, algumas horas depois, aquelas palavras seriam a única coisa que me impediria de me aproximar de uma janela e olhar para fora. Deitei pouco depois de voltar para a casa, embora nunca tivesse a intenção de dormir imediatamente. Eu queria levantar antes do nascer do sol, para aproveitar aquela luz que dura apenas alguns minutos e que, para quem trabalha com fotografia, vale mais do que qualquer outra hora do dia. Bom, para alguns fotógrafos o pôr do sol vale mais, então suponho que seja uma questão de gosto. O sono, porém, nunca chegou. Coloquei as baterias para carregar, conferi o equipamento mais uma vez e preparei um café com o que havia no pote que Ernesto tinha dito que eu encontraria na cozinha. Era a única coisa que havia por lá. Depois, sentei por algum tempo para observar as fotografias que havia tirado durante a tarde e gostei muito do resultado. Sentia que finalmente havia encontrado exatamente o tipo de lugar que vinha procurando havia semanas. Quando terminei, apaguei a luminária e me deitei ainda vestido, pensando que mesmo que o sono não viesse, descansar um pouco naquela posição pelo menos me ajudaria a continuar dirigindo e trabalhando no dia seguinte. Mas o sono realmente não veio. Fiquei deitado de costas olhando para o teto de madeira. Lá fora, o vento do deserto continuava soprando, algum cachorro latia de vez em quando e os grilos preenchiam o silêncio entre uma rajada de vento e outra. Eu não estava exatamente com medo, mas estava inquieto. Continuava pensando no aviso que haviam me dado durante o jantar e principalmente na naturalidade com que todos falaram aquilo, como se fosse uma recomendação tão comum quanto fechar direito uma torneira ou desligar o fogão antes de sair de casa. Pensei várias vezes que certamente existia uma explicação muito simples e acabei dizendo a mim mesmo que quando amanhecesse, tudo aquilo me faria rir. Seria apenas mais uma história para contar quando estivesse fazendo alguma exposição sobre aquele projeto. Mas de repente tudo desapareceu. O vento, os grilos, os cachorros, tudo.
Foi tão repentino que levei alguns segundos para entender o que acabara de acontecer. O silêncio era absoluto. Eu nunca havia escutado algo parecido, se é que aquilo podia ser chamado de escutar alguma coisa. Era como se o povoado inteiro tivesse desaparecido de uma hora para outra. Como se a pequena casa onde eu estava tivesse sido levada para muito longe, para o meio do nada. Sentei devagar na cama e caminhei em direção à janela que dava para a rua. Lembro perfeitamente da sensação dos meus passos e não sei explicar aquilo de uma maneira melhor. Sentia meu corpo extremamente leve, como se eu não pesasse o suficiente para pressionar os pés contra o chão de cimento. Caminhei quase por instinto, mas antes de chegar à janela ouvi claramente alguém se aproximando. Havia tão pouco barulho que eu conseguia ouvir perfeitamente os passos sobre a terra solta, quase como se aquela pessoa estivesse caminhando sobre areia. A única coisa que consegui fazer foi me abaixar atrás da cama, e dali tive coragem de olhar por baixo da porta, através da pequena fresta. Por causa da luz da casa em frente, conseguia enxergar a sombra de 2 pés parados diante da minha porta. Havia alguém ali. Não tentava abrir a porta e não fazia absolutamente nada. Como aquela coisa permanecia imóvel, imaginei que estivesse com o ouvido encostado na porta, tentando descobrir se havia alguém dentro da casa. Vocês não fazem ideia do quanto tentei controlar minha respiração. Respirava o mais devagar possível, mas sentia que naquele silêncio, até mesmo as batidas do meu coração podiam ser ouvidas. Então escutei um assobio muito distante, vindo da direção das casas do outro lado da rua. Vi a sombra dos pés girar, como se aquilo que estava diante da porta tivesse virado naquela direção. Deitei completamente no chão para conseguir enxergar melhor, e tenho certeza de que eram pés descalços. Então começaram a caminhar e se afastaram da minha porta. Pouco a pouco, os sons começaram a voltar. Primeiro o vento, depois os grilos, e eu poderia jurar que até ouvi um caminhão passando pela estrada que contornava o povoado. Comecei a me acalmar e tentei pensar que aquilo seria apenas mais uma história para contar. Mas não haviam se passado nem 10 minutos quando o silêncio absoluto voltou. Mais uma vez, tudo lá fora simplesmente desapareceu. E mais uma vez consegui ouvir os passos de alguém. Dessa vez eles contornavam a casa e se aproximavam do meu carro, que eu havia deixado escondido nos fundos, exatamente como tinham me orientado. Nesse momento eu me levantei, fui até a porta dos fundos e quase a abri, mas não tive coragem. Eu conseguia ouvir alguém tentando abrir a porta do meu carro, mas não fazia aquilo às escondidas ou tentando permanecer em silêncio para roubar alguma coisa. O som era estranho, como se fosse uma criança tentando abrir a porta sem saber direito como fazer aquilo. Quase saí para verificar, mas então olhei para meu equipamento sobre a mesa. Tudo que eu tinha de valor estava ali dentro comigo, então não havia motivo para correr aquele risco. Voltei muito devagar para a cama e me deitei. Comecei a ficar ansioso, pensando se realmente havia trancado todas as portas da casa, mas a ideia de me levantar novamente me deixava ainda mais nervoso. Eu não queria que alguém, ou aquilo que estava andando lá fora, percebesse que havia uma pessoa dentro daquela casa. Por isso decidi permanecer onde estava, esperar, tentar dormir se conseguisse e aguardar o amanhecer para tirar minhas fotografias e ir embora daquele lugar. Foi então que ouvi alguma coisa. Não havia nenhum outro som lá fora, nem mesmo os cachorros, mas eu conseguia ouvir cantos distantes que pareciam se aproximar pela rua. Levantei da cama. A janela tinha 2 cortinas, uma grossa que bloqueava completamente a luz e outra muito fina, quase transparente. Afastei apenas um pouco a cortina mais pesada e fiquei olhando através do tecido fino, tomando cuidado para não deixar nenhuma abertura pela qual alguém pudesse perceber que havia uma pessoa dentro da casa. Foi então que passaram pela rua, bem diante da janela, 2 figuras extremamente altas e muito magras. Elas atravessaram lentamente, seguindo na mesma direção, sem parar em nenhum momento. O tecido da cortina não permitia que eu enxergasse os detalhes, mas mesmo assim consegui perceber que a altura daquelas figuras era completamente desproporcional. Eram muito mais altas do que qualquer pessoa que eu já tivesse visto na vida.
Elas não faziam nenhum ruído enquanto se deslocavam, e eu também não conseguia perceber qualquer movimento em seus corpos. Como eu disse, estava observando tudo de dentro da casa e conseguia enxergar apenas as silhuetas, mas seus braços e pernas não se moviam. Era como se aquelas duas figuras simplesmente estivessem flutuando. Juro para vocês que durante alguns segundos senti um impulso muito forte de afastar a cortina e olhar diretamente para fora. Porém, então me lembrei do menino repetindo várias vezes para que eu não olhasse e fiquei imóvel. As vozes não pareciam vir daquelas figuras que passaram e se afastaram. Eu não conseguia entender uma única palavra, mas aquilo soava como um cântico que avançava lentamente de algum outro ponto do povoado e não parecia vir de uma única direção. O vento continuava completamente parado, mas aquelas vozes podiam ser ouvidas com uma clareza estranha, como se o próprio silêncio as trouxesse ou como se viessem de vários pontos do povoado ao mesmo tempo. Não sei quanto tempo passou. Talvez tenham sido apenas alguns minutos depois que as figuras desapareceram rua abaixo, mas pouco a pouco o cântico também deixou de ser ouvido. Então os grilos voltaram de repente, depois o vento retornou e um cachorro latiu ao longe. Quase imediatamente outro respondeu, e depois mais um, até que o povoado voltou a soar exatamente como antes. Só então senti um alívio enorme, não porque tivesse deixado de sentir medo, mas porque aquele silêncio era realmente insuportável. Depois disso, nem tentei mais dormir e fiquei sentado ao lado da cama esperando o amanhecer. Pouco antes das 4 da manhã, ouvi o motor de uma caminhonete tentando pegar várias vezes e logo depois percebi movimento na casa em frente. Àquela altura eu já quase não tinha medo de olhar para fora. Um senhor saiu carregando algumas caixas e começou a acomodá-las na carroceria do veículo com toda a tranquilidade do mundo, como se nada tivesse acontecido durante a noite, apenas alguns momentos antes. Esperei mais um pouco enquanto criava coragem e finalmente saí, mas o frio que fazia me surpreendeu. Durante o dia o calor era muito forte, porém naquela hora o ar gelado queimava o rosto. Atravessei a rua morrendo de frio e o cumprimentei. O senhor respondeu com muita simpatia, como se já estivesse me esperando ou soubesse que eu iria perguntar alguma coisa. Então perguntei o que acontecia naquele lugar durante as noites, porque alguma coisa me fazia entender que aquilo não acontecia apenas naquela noite. Afinal, devia existir algum motivo para terem insistido tanto para que eu não saísse e nem olhasse para fora, né? O senhor apenas continuou acomodando suas coisas e sorriu enquanto balançava a cabeça, como se procurasse uma maneira de responder ou uma forma mais gentil de me explicar aquilo. Perguntei por que haviam me dito para não olhar para fora. Ele sorriu novamente e, em vez de responder, apontou para o horizonte, onde uma linha muito tênue de luz começava a surgir. Você vai pegar uma luz muito bonita para as fotografias. Insisti mais uma vez porque não queria que ele mudasse de assunto. Disse que ainda estava escuro e perguntei se realmente era seguro ficar ali fora. Shhh. Então ele levantou um dedo como se pedisse silêncio. Escute. Preste atenção. Está ouvindo? Fiquei quieto e escutei. Prestei atenção como ele havia pedido, mas não ouvia nada além de um cachorro latindo ao longe. Sem entender ao que ele se referia, perguntei o que exatamente deveria ouvir. Os cachorros, respondeu. Demorei alguns segundos para distingui-los. Muito longe, quase perdidos em meio ao vento, vários outros cachorros latiam como se estivessem vendo alguma coisa na rua. Então o senhor continuou. Enquanto conseguir ouvi-los, está tudo bem. Pode andar aqui fora normalmente, mesmo durante a noite. Eu não entendi e apenas o encarei, esperando que continuasse. Quero dizer que enquanto você ouvir os cachorros, não vai encontrar nada que não possa ver. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes enquanto fechava a porta da caminhonete. Mas quando eles se calarem, aí sim fique dentro de casa, feche tudo e, se puder, se esconda. Mas hoje acho que isso não vai mais acontecer, pois já está quase amanhecendo. Ele entrou na caminhonete como se tivesse acabado de me dar uma orientação qualquer sobre o clima ou sobre o caminho até a estrada. Desejou boa sorte com as fotografias e foi embora, levantando uma nuvem de poeira que tomou conta do caminho e logo fez com que eu o perdesse de vista.
Voltei para a casa, esperei o sol terminar de nascer e comecei a caminhar pelo povoado com a câmera. Fiquei apenas andando pelas ruas vazias, mas em vez de imaginar as pessoas, a vida naquele lugar e como deveriam ser as tardes por ali, minha cabeça voltava o tempo todo para aquelas silhuetas. Eu não conseguia parar de pensar no que eram, em como pareciam, por que haviam me alertado tanto e por que os cachorros se calavam quando elas passavam. Depois de algum tempo, me cansei de caminhar e me sentei na calçada. Pouco depois apareceram algumas crianças usando o uniforme escolar. Elas caminhavam rindo, embora ainda parecessem sonolentas, seguindo pela estrada de terra que levava até a rodovia. Segundo haviam me explicado no dia anterior, lá uma caminhonete passava para buscá-las e levá-las para a escola. Atrás delas caminhava um cachorrinho vira-lata que as seguia com a tranquilidade de quem já conhecia perfeitamente aquela rotina. Provavelmente ele voltaria sozinho depois de deixá-las em segurança na rodovia. Pedi permissão para tirar uma fotografia delas e continuei caminhando alguns metros atrás. Quando o primeiro raio de sol iluminou a poeira da estrada, levantei a câmera e fiz uma única foto. Uma única foto, de verdade. Foi a melhor fotografia de todo aquele projeto. As crianças caminhavam ao amanhecer com a luz batendo de lado enquanto se afastavam do povoado em direção à rodovia, como se toda a vida estivesse esperando por elas logo adiante. Com o passar do tempo, aquela fotografia apareceu em exposições e revistas voltadas para temas sociais. Anos depois, ela também começou a circular pela internet, embora eu nunca a tivesse publicado. Várias pessoas já me escreveram dizendo que aquela imagem transmite uma tranquilidade muito bonita e difícil de explicar, e eu sempre agradeço. Para mim, ela também transmite essa sensação, mas existe algo a mais. A primeira coisa de que me lembro quando olho para aquela fotografia não é daquela manhã, mas do silêncio de algumas horas antes e daquelas figuras atravessando a rua, enquanto eu observava por trás de uma cortina que nunca tive coragem de abrir completamente. O silêncio. É do silêncio que eu mais me lembro, junto daquele cântico tão estranho que surgiu de repente e parecia vir de todos os cantos do povoado.